Irmãos, vamos retomar nossa exposição. Desculpa aí a demora, nós tivemos um probleminha técnico, mas eu espero seguir tranquilo aqui com vocês no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos trabalhar o sexto selo e talvez impressione um pouquinho aquilo que eu vou tratar com os irmãos, né? Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por sabedoria, e a gente segue o nosso estudo dessa manhã. Senhor maravilhoso, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá mais uma vez e ensino da Tua palavra. Nos abençoe, Senhor, rogamos a Ti, porque a palavra é Tua e o Espírito Santo que nos permite entendê-la. Nós Te louvamos pelo tempo que nos dás. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós já iniciamos tem um tempo os selos, e agora nós caminhamos para o sexto selo, que não é o último. Lembra que eram 7. Porém, o sexto selo, ele é uma exposição, é a primeira exposição do juízo final. Outras vão acontecer, nós vamos ver isso. Como eu já mencionei para vocês, o livro de Apocalipse é um livro que ele é organizado com ciclos, e o autor, ele retoma o mesmo assunto uma diversidade de vezes. E nessa retomada de assunto, ele vai para o começo. Nós vamos ver isso quando entrarmos no sétimo selo. E vamos ver que no sétimo selo, vocês já viram aquela boneca, acho que é Madruska? Como é que é o nome daquela boneca? Madruska? Que é a boneca russa, né? Chamada de boneca russa. Que é aquela que você abre, aí tem uma outra, aí abre, aí tem uma outra, abre e tem uma outra. Pronto. A estrutura do livro de Apocalipse parece mais ou menos essa boneca, porque você vai abrindo e dentro tem, de novo, a mesma história sendo contada, só que de maneira mais específica. Então é o que vai acontecer. O sétimo selo dará início às trombetas, e nas trombetas nós vamos ver a história sendo recontada, e assim na sequência, depois tem os 7 flagelos e segue a exposição de João. Muito bem. O que diz o texto, né? Vamos fazer a leitura aqui. Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, nós estamos vendo aqui, e se você está acostumado com a interpretação pré-milenista dispensacionalista, você sem dúvida, ao ver esse texto, lembrou-se, né, do filme Deixados para Trás, ou de coisas parecidas com essa, que seria retratado quando a igreja, tendo sido arrebatada, agora os ímpios estão nessa fase que o Espírito Santo não está presente, tem toda uma história nesse sentido, e chega-se ao ponto, né, de eles declararem, no meio dessa situação toda de caos, que vem a morte, que as coisas, que os montes caem sobre eles e tal. Você deve ter visto isso. Porém, nós não cremos dessa forma, porque, como eu já disse para vocês, nós não acreditamos, no começo da história, no arrebatamento secreto, né, o famoso arrebatamento secreto. Nós não cremos que Deus, Jesus Cristo, virá secretamente arrebatar sua igreja, e aí depois da igreja arrebatada,
aí vai ter um novo tempo e tudo mais. Bom, não é isso que nós encontramos nos relatos, especialmente no livro de Apocalipse. Vocês estão vendo que agora já chegou no juízo final e não teve nada disso. Por quê? Porque o arrebatamento que a Bíblia fala é de Cristo chegando, onde todo olho enxerga, todo olho vê, ressurreição dos mortos, ressurreição física. Isso é uma coisa importante, que muitas vezes foge um pouquinho do pensamento, quando a gente pensa assim, nesse arrebatamento secreto, né? Então, você já está acostumado aí vendo aqueles filmes, aí a pessoa morre, ou melhor, morre não, é arrebatada e aí fica a roupa, né? Por que fica a roupa? A pessoa vai ficar pelada? Vocês pensaram nisso? Não todo mundo pelado. Não, onde é que tem isso? Pelo contrário, né? Não tem essa situação, não. Pelo contrário, o que nós encontramos é todo olho vendo. Pessoas estão ressuscitando dos mortos, né? Minha tataravó, meu tataravô está aparecendo ali para encontrar-se com Cristo, fisicamente, corporalmente. Então os olhos estão, né? As pessoas estão vendo isso acontecendo. Então não tem nada de secreto. Jesus está aparecendo em sua com grande glória, né? Acabamos de cantar isso, inclusive. Mas agora nós estamos visualizando a primeira vez que João está falando do juízo final. A primeira vez que ele está falando do final da história. Então, o que nós temos aqui, o Greg Bill, ele resume da seguinte forma: o sexto selo, Deus demonstrará a sua justiça ao executar o juízo final sobre o mundo incrédulo. Então é exatamente isso que nós vamos ver quando o sexto selo quebra. Diz o texto que há um terremoto, o sol se torna negro como pano de saco feito de crina, a lua fica toda vermelha como sangue. Essas demonstrações de juízo, elas são, sem dúvida, uma resposta que Cristo está dando ao clamor do seu povo. Nós vimos isso na semana passada. O povo, aqueles que foram mortos, eles estão clamando o sangue. Até quando o Senhor não julgará esse povo? E nós vimos que Cristo já está julgando. O juízo de Deus já está sendo derramado na história. Mas haverá um dia em que esse juízo, em que esse julgamento será o final, o último. E quando é isso? Agora, o sexto selo aparece exatamente para mostrar como isso vai acontecer. Como é que é esse juízo. Então, é a resposta final da súplica dos santos. É essa última nota da história mundial. A própria expressão grande terremoto é usada no livro de Apocalipse para falar desse momento final. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 16. Verso 18. É uma das recontagens, né? Eu vou ler a partir do versículo 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades as ações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Então, observe que é uma imagem muito parecida com a imagem que acabamos de ler do sexto selo. É curioso isso, né? Por que João está se repetindo? Nós já vimos isso. Ele está
recontando, só que entrando em mais detalhes, e por isso que há uma recontagem ela é um pouco diferente. Apocalipse 11, verso 3. É isso mesmo? Estou achando que não é não. Não é, eu acho que eu errei o versículo. Agora tem que achar o terremoto aqui nessa história, vai ser difícil. Bom, há um outro terremoto que eu não coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro fácil, mas eu não sei se eu vou achar. Veja o 13 aí. Naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Nós vamos ver isso com mais cuidado, cada um desses casos, mas perceba que o recurso do grande terremoto ele é repetido no livro de Apocalipse, porque ele está apontando para esse juízo de Deus, que também já foi declarado, já foi profetizado no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Isaías, capítulo 34, versículo 4. Isaías 34, 4. Aqui nós encontramos a imagem do pergaminho. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Vamos ver, Joel também traz essa imagem que João está vendo. São dois ecos claros, duas citações claras que João está fazendo, tanto Isaías quanto Joel 2,31, que inclusive é o texto que Pedro usa para falar quando é o derramado do Pentecostes, o Espírito Santo. Espera aí que Joel saiu da minha Bíblia aqui. Dois, 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Então observe que Pedro, inclusive, vai mostrar que o derramamento de Pentecostes, do Espírito Santo em Pentecostes, é um prenúncio desse grande dia, terrível dia do Senhor. Mas é claro que ele ainda não chegou, agora chegou. Perceba que o que João está querendo dizer é que essa imagem, o que essa imagem está reproduzindo é exatamente a chegada desse grande dia, desse juízo de Deus contra a impiedade, contra esse mundo impiedoso. E qual é o teor da impiedade desse mundo? Mais uma vez, os profetas do Antigo Testamento nos ajudam. Quando nós encontramos aí as estrelas do céu caindo sobre a terra, como figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte, o céu recolheu-se como um pergaminho, nós vemos isso. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Veja Isaías 2, 18 ao 21. Veja sobre que é profetizado esse tipo de juízo. A respeito do quê? Como eu disse a vocês, o livro de Apocalipse não é um livro misterioso. É um livro difícil de interpretação, porque muitas vezes nós não estamos acostumados com o Antigo Testamento. Nós não estamos habituados com a linguagem profética do Antigo Testamento. E isso cria toda essa dificuldade de interpretação, mas veja que são citações. Veja o versículo 18 do capítulo 2 de Isaías. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas dos penhascos para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Então veja,
o profeta Isaías está visualizando aqui também esse juízo de Deus contra o quê? O versículo 18 nos ajuda. Contra a idolatria. E a ideia, o tema da idolatria é muito importante no livro de Apocalipse. Nós já vimos isso especialmente nas cartas, né, nas 7 cartas das 7 igrejas. Nós vimos essas exortações contra a idolatria, o perigo da idolatria, do sincretismo, da mistura, de você adora a Deus, mas também usa os recursos ali dos ídolos, né, dos deuses da sua região. O perigo que havia nisso, inclusive profetas, né, mestres e pastores, apóstolos, que levavam pessoas a esse sincretismo, a essa mistura da idolatria. E aqui nós temos exatamente Deus julgando a idolatria. Por quê? Porque a idolatria é exatamente a origem do pecado. A idolatria é exatamente o início, né, aquilo que nós podemos dizer assim, como o grande problema do nosso pecado. É só a gente lembrar de Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva estavam ali com a serpente, e a tentação, vocês vão lembrar, a tentação da serpente para com Eva, foi que ao comer do fruto, Eva seria como Deus. Perceba o problema. Eva seria como Deus. E foi o que ela disse? Isso é agradável. É isso que o texto fala, que ela percebeu que isso era agradável. A ideia de ser como Deus. A ideia de se colocar no lugar de Deus. E se você vai para Romanos capítulo 1, você observa que esse coração idólatra do homem não se satisfez em colocar-se como Deus, mas também estabeleceu para si vários e vários ídolos. O que é curioso é que a imagem que nós estamos visualizando aqui com o Apocalipse é que esses ídolos eles estão ruindo. Porque o que eram os ídolos, especialmente nesse período? Eram as estrelas, né, os montes, né? Lembra que o Olimpo, nós estamos aí num tempo helênico, o Olimpo era um monte onde os deuses estavam. Vocês percebem a associação? Os deuses do Olimpo ficavam nesse monte, onde lá estava Zeus, Hermes e todos os outros deuses gregos. Agora a imagem é que esses montes estão ruindo e eles estão desaparecendo. Olha, então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Deus está derramando o seu juízo e Ele está explicitando esse julgamento exatamente contra a idolatria do coração humano. Esses homens que estão voltados para a idolatria. Nós vamos ver isso mais para frente, daqui a pouco, um pouco mais sobre essa questão da idolatria, até com respeito a quem são esses idólatras. Mas aqui nós encontramos, portanto, esses objetos de oração ruindo diante deles. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Mas espera aí, pastor, essa descrição toda que nós estamos vendo aí, o céu se enrolando, tudo isso aí, é literal? É assim que vai acontecer? Essa é uma boa discussão, mas eu acho que ela não nos ajuda muito. Por quê? Diante do que está sendo dito aqui, pode ser que seja. Pode ser que realmente as estrelas comecem a cair, pode ser que o céu se enrole como um rolo. Pode. Para Deus há algo impossível? Não. Isso pode acontecer? Pode. Agora, pode ser que isso seja uma figura de destruição, de como Deus vai destruir esse mundo, essa estrutura que nós vivemos? Também pode ser figurado. O ponto do texto não é essa preocupação que deveríamos ter. Até porque nós não estaremos sofrendo isso. Porque esse juízo especificamente não é para os crentes. Nós vimos que as perseguições, o juízo de Deus contra os ímpios termina também nos atingindo para a nossa disciplina, para a nossa perseverança. Nós vimos isso na semana passada. Mas agora, esse juízo final não é para a gente.
O juízo final, aqueles que estão em Cristo, não estão sofrendo essa destruição que está reservada aos idólatras. Portanto, o foco não é exatamente ser figurado ou literal. O ponto é, será o dia do juízo de Deus, e ele vem para destruir a impiedade, destruir a idolatria. Agora veja uma coisa curiosa que é dito a respeito dos que estavam ali recebendo esse juízo. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos. Então aqui nós temos uma coisa interessante, é a identificação desses idólatras. E é interessante porque observe que o juízo está sendo derramado contra pessoas de vários tipos, desde reis até escravos. Perceba que o juízo de Deus não é aliviado simplesmente porque a pessoa, o cara era rei e o outro era pobre, mas era ímpio, idólatra. Juízo de Deus. É claro que o juízo de Deus será pior para aqueles que com mais condição tinham. Nós vimos isso, nós podemos ver isso em outros textos da Bíblia, mas aqui nós encontramos a identificação desses idólatras. Isso nos ajuda a observar exatamente que dentro do tribunal de Deus não tem bonzinho não. Veja Apocalipse 19, verso 17 ao 19, que trata também dessa questão. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu espírito. Seu exército, desculpe. Então, o que nós temos aqui é exatamente o povo idólatra, mais uma vez sendo chamado, e nesse sentido aqui há uma coisa interessante, né? O anjo está dizendo para as aves se prepararem que vai ter fartura. As aves estão ali para comer a carne dos ímpios, dos idólatras. Então, é exatamente isso que está acontecendo. A mesma ideia você vai ter em Apocalipse capítulo 13, verso 15 ao 16. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Ok. Agora ficou mais fácil. Perceba a relação entre idolatria e agora a relação com a marca da besta. Perceba, e aí, já estou dando aqui um caminho para você pensar, olha o spoiler. A marca da besta não é código de barras, a marca da besta não é o chip, né, que eu estou super ansioso para que finalmente eu não perca mais documentos. A marca da besta, meus irmãos, é idolatria. Porque perceba que é por causa da idolatria que eles poderiam comer, que eles poderiam vender. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente viu nas cartas de João às igrejas. Porque lembra que havia pessoas, igrejas já passando por fome, por necessidade, por causa da perseguição, porque muitos, exatamente por não vivenciarem a idolatria da sua sociedade, estavam sofrendo as penalidades de não estarem bem no status social daquele local. Então, o que nós encontramos aqui é a idolatria
como um meio de sobrevivência para esse mundo tenebroso. E nós, que nós não nos submetemos a essa idolatria, é claro, somos levados à morte, à perseguição. Por outro lado, agora, inverteu o jogo. E é muito interessante essa inversão do jogo, porque você tem o cordeiro, que até então estava se mostrando como um cordeiro fraco, né? Porque ele é um cordeiro que foi morto, tem uma ferida de morte, mas tudo que acontece com ele são coisas grandiosas. Mas agora esse cordeiro que está quebrando o sexto selo, ele está julgando os idólatras, julgando aqueles que, por causa da sua idolatria, perseguiram os cristãos, julgando aqueles que estavam vivendo e vivenciando com a besta, com os deuses desse mundo, com os prazeres desse mundo, com as alegrias desse mundo, e é claro, negando a adoração a Deus. Esse desespero, veja Oséias capítulo 10, já profetizado no Antigo Testamento, esse desespero que é clamado por esses ímpios, né, por esses homens que estão sendo julgados por Deus, é alguma coisa que já foi profetizada. Veja Oséias capítulo 10, verso 8. Os lugares altos de Avém, que são os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Então perceba que esse clamor, essa declaração de sofrimento, de desesperança, está associada exatamente a essa situação de juízo. Por ora, há esperança, mas haverá um tempo que não haverá mais esperança, que não haverá mais volta atrás, em que as pessoas clamarão pela morte. No entanto, elas serão julgadas para morte eterna, que é muito pior. Então perceba que realmente é uma descrição do juízo de Deus, né? E isso tem um ponto importante. Lembre que o livro de Apocalipse está sendo escrito para pessoas que estão padecendo, que estão sofrendo. E elas agora estão vendo que o sofrimento delas tem um tempo, esse tempo vai passar, e elas vão poder se alegrar com Cristo, mas aqueles que estão perseguindo eles, aqueles que estão fazendo-os sofrer, o juízo para com eles será terrível, terrível, terrível. Eu acho que isso mexe um pouco com a gente, eu sei. Porque nós estamos olhando para o Cordeiro maravilhoso, o Salvador do mundo, mas agora um Cordeiro irado. E se você não tiver uma boa teologia, sem dúvida você está escandalizado. Jesus irado? Não. Jesus é aquele cara de amor. Eu lembro, ele tem uma carinha assim, ele tem uma carinha meio afeminada e tal. Não. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é um Jesus de amor, é um Jesus de salvação, mas é um justo juiz. Porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Olha o clamor que eles estão fazendo. Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Esse Cordeiro que foi morto está irado, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Meus irmãos, a gente precisa entender isso também. A gente precisa entender que haverá um dia do juízo. E o juízo terrível. E aí aqui eu tenho uma série de textos, eu não vou nem lê-los, mostrando essa ira do Cordeiro. Olha quanto o Cordeiro se irrita. Tem tanto em Apocalipse quanto também, pelo menos 2 textos do Antigo Testamento, trazendo essa ideia da ira de Deus. O dia da vingança do nosso Deus. Por isso, esses homens estão agora clamando, né, aos seus ídolos, né, clamando aquilo que eles antes adoravam, para ver se encontram alguma resposta, mas não há esperança. Acabou. É juízo agora. Perceba como
a mensagem do Evangelho, ela está assim, ela precisa estar associada à mensagem do juízo. Tanto para consolo nosso, em saber que a perversidade desse mundo não vai passar incólume, mas para advertência. É isso que vocês querem? Juízo? Siga sua vida de pecado e idolatria. Não é isso? A salvação. O Cordeiro, portanto, está mostrando o seu poder, a sua justiça, a sua ira contra a impiedade. Isso tudo precisa ser enfatizado, porque é bíblico. Por mais terrível que possa parecer para nós falarmos disso e pensarmos, não, mas não é assim. O Jesus que eu conheço é um Jesus bonzinho. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é justo. Porque ele é justo. A sua bondade leva à justiça. Vocês imaginem, por exemplo, que Hitler tivesse sobrevivido à sua tentativa de suicídio. E ele fosse julgado, né, no tribunal de Nuremberg. Vocês acham que seria justo que um juiz olhasse para ele e dissesse assim, olha, você fez coisas muito terríveis, mas eu estou vendo que você está meio arrependido, você tentou até se matar, então tá beleza, tá perdoado, de boa. Foram algumas milhares de pessoas, milhões de pessoas que foram mortas por sua ordem, algumas delas foram torturadas, crianças foram mortas, pessoas morreram de fome, mas tranquilo, arrependido, tá beleza. Será que isso é justo mesmo? Perceba, claro, não há arrependimento algum no coração de um homem como esse, pelo menos não daquilo que nós conhecemos a história dele. Segundo, a justiça e a bondade de Deus levam ele a cobrar com justiça aqueles que fizeram o mal. Como o caso, claro, né, de um governador como Adolf Hitler. Então, a gente precisa ter essa consciência, até mesmo para sermos advertidos da seriedade do Evangelho. Cristo não é um vendedor de banana clamando para que você compre a banana dele, porque senão ele vai ficar chorando em casa. Não. Cristo é um salvador do mundo. Aquele que morreu e ressuscitou, tendo derramado o seu sangue para a remissão dos pecados, mas que também é justo juiz. E o dia da vingança do nosso Deus, o dia da sua ira, se aproxima. A cada minuto, enquanto o ponteiro está rodando, cada dia nos aproximamos desse juízo final. Para encerrar, para a gente ter um momento de perguntas. Precisamos lembrar da seriedade com que a Escritura fala da idolatria. Como uma rebelião contra Deus. Idolatria é rebelião. E não se perca pensando que idolatria é simplesmente uma questão de você se curvar diante de imagens. Uma das coisas muito equivocadas que no meio evangélico faz é assim, não, o pecado dos católicos é idolatria. Aí, consequentemente, o que se espera é, bom, os evangélicos não têm esse pecado. Não. Porque idolatria, como rebelião contra Deus, ela pode se desenvolver de muitas formas, porque ela é muito mais do que simplesmente uma questão de um objeto que alguém vai se curvar, é o coração que se curva diante de coisas e pessoas, de falsas esperanças, de coisas que não poderiam trazer significado, de coisas que não poderiam trazer motivo de vida, mas que você coloca. Pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, pode ser o trabalho, pode ser uma faculdade, pode ser o dinheiro, pode ser prazeres desse mundo, sexo, drogas, até o rock and roll. Rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus.
Também devemos lembrar do que a Bíblia fala sobre Cristo e da sua ira. A justiça de Deus, a justiça de Cristo. E também uma questão curiosa aqui, que o Greg Bill coloca, e eu resolvi falar também, que nós estamos vendo a criação sendo destruída. Será que então deveríamos nos preocupar com a preservação desse mundo? Não é interessante? Ora, está tudo sendo destruído. Para que coleta seletiva? Não é? Porque uma coisa não está atrelada à outra. Porque nós não somos nós que estamos sendo chamados para julgar a terra e destruí-la. Nós somos chamados para cuidar dela, como mordomos. Ele, ao seu tempo, a destruirá e a fará de novo, uma nova criação. Essa nova criação, ela, até pelo termo grego que é usado, não é uma nova do zero, mas é uma nova criação a partir daquela que já existia. Podemos falar de uma restauração a partir dessa destruição que será feita. Então, a esperança do juízo final não é antagônica ao nosso chamado de preservação desse mundo. Tá? Isso eu acho importante, porque a falha, é uma falha nossa como igreja. Nós somos muito maus mordomos da terra que Deus nos deu. Nós não preservamos com cuidado nem o próximo e nem as coisas ao nosso redor. E as pedras clamam, e há pessoas por aí que não creem em Deus e que muitas vezes idolatram a natureza e que preservam muito melhor que a gente. Então a gente precisa ter esse cuidado e não estar em contraposição da ideia do juízo final. O juízo final vai acontecer, mas não somos nós que vamos restabelecer isso. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados a cuidar da terra que Deus nos deu.